E aí, moçadinha, tudo certo? Olha só, hein? Nosso estudo hoje é sobre a associação de geradores elétricos, tá? Nessa associação de geradores, pessoal, nós vamos ver situações nas quais a gente deve associar algumas pilhas, né? E quais os benefícios que isso traz, né? Quais são as situações que isso é vantajoso, né? Ou com qual finalidade nós vamos fazer isso. Eu nem preciso dizer que os slides já estão no site, é só você fazer o download e estudar tranquilamente, tá certo, gente? É só correr lá, procurar em eletrodinâmica, associação de geradores. O que acontece, gente? Quando nós estudamos geradores, nós vimos que um gerador é quem vai alimentar o circuito, não é isso? Ele vai fornecer energia elétrica para o circuito. Tudo bem, só que em determinadas situações, o circuito elétrico precisa talvez de mais energia do que aquele gerador, aquele único gerador que você tem disponível pode fornecer. Então uma saída seria você associar com outro gerador, né? E aí pode ser que nessa associação você consiga alimentar o circuito. Ou então, você tem um circuito de difícil acesso, né? E você quer ter um gerador funcionando por bastante tempo nesse circuito. Então seria uma outra solução a se indicar o uso de uma associação de geradores. Então o que nós vamos fazer nesses próximos slides é justamente analisar estas situações, tá certo? E o primeiro tipo de associação, gente, é a associação em série, certo? Nessa associação em série, pessoal, é bem comum, né, a gente analisar ou observar a alternância entre os polos dos geradores que eu estou associando. Sempre será assim, ó, um polo negativo, um positivo, um negativo, um positivo, então você percebe essa alternância, tá certo? Se você preferir observar, sempre eu vou ter um polo oposto ligado ao outro, ó. Essa é a maneira de se associar geradores em série, tá certo? Aquelas situações que a gente já viu para resistor continuam valendo. Por exemplo, nessa forma mais esquemática de se associar a alternância ao polo negativo, positivo, negativo, positivo. Então nós percebemos, nessa alternância entre os polos, que essa associação é em série, né? Aqui eu tenho dois geradores reais, com as suas forças eletromotrizes, né? Cada um específico e as suas resistências internas também. Você percebe que este gerador 1 está entre os pontos A e B e o gerador 2 entre os pontos B e C. Traduzindo, eles têm em comum apenas o ponto B. Ter um ponto em comum caracteriza esse tipo de associação em série, tá certo? Então é isso que a gente vai também utilizar para analisar a situação que você quer estudar e descrever. Uma coisa importante, toda vez que a gente associa algo, o que a gente quer estudar no final das contas é como seria o equivalente. O que eu poderia substituir esses dois geradores, no caso, por um único que desempenhasse o mesmo papel dos dois juntos. Gente, dessa forma nós temos que estabelecer para essa associação em série a força eletromotriz equivalente e a resistência interna equivalente. A Fem equivalente, ó, bem direto, é dado pela soma dessas forças eletromotrizes individuais. Então, vamos para um exemplo numérico. Se o E1 vale 5 e o E2 vale 3, o E equivalente vale 8. Então, eu poderia tirar este gerador ou estes dois geradores de 5 e 3 e substituir por um único de Fem igual a 8. Esse seria o equivalente. Mas isso só não basta. Eu preciso descobrir a questão da resistência interna. Rafão, como ficaria a questão da resistência interna? Gente, como esses geradores estão em série, é como se esses resistores também estivessem em série. Por isso que a resistência equivalente também será dado pela soma desses resistores internos, tá? Então vai ser R1 mais R2. Bem cara de associação série, né? Então, a Fem e a resistência equivalente, ou equivalentes, né, são dados apenas pela soma dos valores individuais de cada resistor, tá certo? Isso é bem bacana. Você perceber, pessoal,
que a corrente elétrica que atravessa estes geradores é a mesma, né? É uma associação em série, então não poderia ser diferente. A resistência que atravessa o gerador 1 é exatamente igual à resistência que atravessa o gerador 2, né? Então, I1 é igual a I2, que aqui no nosso desenho eu chamei simplesmente de I. Agora, atenção com o seguinte. O gerador, como ele vai fornecer energia para o circuito, ele fornece energia através da tensão elétrica. Tensão elétrica que alimenta as cargas do circuito. E aí as cargas vão, através da corrente elétrica, né, percorrer o circuito e distribuir essa energia. Quando você associa dois ou mais geradores em série, você tem que ficar esperto porque a tensão total que você vai disponibilizar para o circuito, que seria entre os pontos A e C, seria a soma das tensões individuais de cada um. Cada um fornece a sua tensão, o 1 e o 2 nesse caso, né? O primeiro fornece o 1, o segundo o 2. Mas o importante é que a tensão total dessa associação é dada pela soma das tensões parciais de cada um dos geradores. Então, ao substituir esses dois pelo equivalente, o equivalente teria que fornecer essa tensão U, ó, tá certo? Então a gente tem que ficar muito atento a isso também, pessoal. Essas tensões, então, o 1 e o 2, a gente pode calcular pela equação característica do gerador em cada um dos geradores, né? Você faz U igual a E menos RI para o 1 e para o 2. Calcula as tensões de cada um deles e aí é só você somar para saber a tensão total que vai ser liberada para o circuito. Muito bacana, né? Gente, para que serve esse tipo de associação? A associação em série, ela vai ser melhor utilizada quando nós tivermos que fornecer um circuito uma quantidade maior de tensão, de energia, que um único gerador que você tem pode fornecer. Então você olha assim, o circuito precisa, por exemplo, de 18 volts, né, para funcionar de maneira correta. Você tem aquelas baterias de 9 volts apenas. Fala assim, pô, Rafão, como é que eu vou fazer? Gente, se você associar duas em série, você vai conseguir alimentar o seu circuito. Então, o intuito da associação em série, a finalidade dela, é possibilitar você fornecer uma quantidade de energia maior do que um único gerador sozinho conseguiria. Então você associa para conseguir fornecer essa energia que você quer. Tá joia? Essa é a aplicação ou a situação que você vai utilizar essa associação em série. Na associação em paralelo, pessoal, nós vamos ter não mais alternância entre os polos positivo e negativo. Nós vamos ter os polos colocados lado a lado. Tá joia? Polo positivo do lado do polo positivo, negativo do lado negativo. Quando essa forma de colocar os geradores acontecer, isso também é um sinal de associação em paralelo. Fora os outros que a gente já vai discutir logo logo. Só que a associação em paralelo, gente, ela tem uma restrição. Não é qualquer gerador que você vai conseguir associar em paralelo assim, de maneira aleatória. Isso, infelizmente, vai ficar 100% claro quando eu te explicar receptores elétricos. Mas como é logo o assunto após essa associação em paralelo, você fica tranquilo. Entenda assim, né? Aceite essa situação nesse momento e depois você vai entender completamente quando eu te explicar receptores elétricos. Mas, Rafão, qual seria a restrição que esse tipo de associação está ligada? Gente, eu só consigo associar geradores em paralelo quando eles forem idênticos. Eu não consigo associar geradores diferentes e nem mesmo com tempos de uso diferentes, mesmo que eles sejam iguais. Você pega duas pilhas, aquela palito de 1,5 volt. Aí você usou uma um mês e a outra está novinha. Quando você ligar as duas, você vai perder vida útil daquela que estava novinha. Porque ela vai interpretar aquele outro gerador que já tem um tempo de uso como algo a ser necessário, né? Como um elemento que ele teria que carregar de forma energética. Então ele fornece mais energia para que ele manda uma parte dessa energia, né,
para aquele outro gerador. E esse gerador não vai saber usar essa energia. Então você vai acabar perdendo energia, tá? E perdendo vida útil da sua bateria nova. Então, gente, o ideal é você sempre associar 2 geradores ou mais geradores, né, idênticos em paralelo. Como eu já te disse, isso vai ficar melhor explicado no momento que nós virmos tudo sobre receptores, que é o próximo assunto. Mas olha que bacana. Assim como em resistores em paralelo, os geradores em paralelo, ó, eu tenho os polos lado a lado, mas eu tenho aquela questão dos pontos em comum. Eu vou ter 2 pontos em comum. Tanto o gerador de cima quanto de baixo, eles começam no ponto A e terminam no ponto B. Então isso é legal, né? Eu percebo que eu tenho, neste tipo de associação, entre os geradores 2 pontos em comum. Aqui, gente, ó, eu estou reforçando aquilo, né? Apenas geradores idênticos, né, de mesma força eletromotriz e resistência interna, poderão ser associados em paralelo. A gente sempre vai partir desse pressuposto, tá? Que eles sempre são iguais. E aí, veja bem, qual que é a ideia? Presta muita atenção nisso para ficar claro para você. Gente, a força eletromotriz que esse sistema vai possibilitar, da equivalente, né, dessa associação, é igual à força eletromotriz de um deles. Então, por exemplo, se eu tenho 2 de 10 volts, a Fê equivalente também será 10 volts. Sabe por quê? Porque quando eu associo em paralelo, já vou adiantar uma coisinha que eu vou comentar lá no final, mas lá no final eu comento novamente. O intuito de se associar em paralelo, gente, é quando você tem um sistema muito difícil de você acessar, de você trocar a bateria, por exemplo. Às vezes você pega um relógio que fica lá no alto, né, na parede, lá no alto. É legal você colocar 2 geradores em paralelo, porque essa bateria, gente, ela vai durar o dobro do tempo. Por quê? Porque, ó, se cada um, por exemplo, fosse de 10 volts aqui, esse cara, o primeiro de cima, forneceria 5 volts e o de baixo 5 volts, o que resultaria num equivalente de 10 volts, né? Então, quer dizer, ué, Rafão, cada um vai ceder metade da energia. Se eu tiver 2, se eu tiver 3, cada um cede 1/3. Então, assim vai. Por isso que no final, se você tivesse 10, cada um deles ia ceder 1/10 da energia. Mas aí na hora que você soma 1/10 mais 1/10 mais 1/10 10 vezes, você tem a energia como se fosse de um só. Então por isso que a Fê equivalente, pessoal, olha lá, ó, é a própria força eletromotriz de um deles. Já a resistência interna, como é uma associação em paralelo, ela se comporta como resistores em paralelo. Como aqui eu tenho 2, eu pegaria uma resistência interna e dividiria por 2. Se eu tiver mais de 2, se eu tiver N geradores iguais em paralelo, né, se bem que eles sempre serão iguais, eu pegaria a resistência de um deles e dividiria pelo número de geradores que eu tenho em paralelo. Correto? Toma cuidado com isso, gente. Atenção na corrente elétrica, muita atenção. A corrente elétrica que eu vou disponibilizar para o circuito, olha para você entender essa questão da energia que cada um, nesse caso, como são 2, a energia que cada um fornece ser a metade. A corrente total que, ó, vai sair do meu circuito, né, depois vai retornar para os meus geradores, ó, é o IT. Desse IT, gente, pelo fato dos 2 geradores serem idênticos, cada um vai ceder metade da corrente. Ô, Rafão, e quem que transporta energia? Não é a corrente? Se a corrente total vai ter o dobro do que cada um fornece, quer dizer, cada um fornece metade da energia. Então olha como as coisas se encaixam e se acabam correspondendo e comprovando, né? Então analisa comigo, gente. Cada gerador aqui, ó, pelo fato de ter 2, cada um vai fornecer metade da corrente. E aí a corrente total, ó, vai ser o dobro dessas duas aqui, né? Na verdade, o dobro de cada uma, né? Então, lá, o I total é 2 I. Uma vez que ele é dado pela soma dessas correntes, né? Muito tranquilo, né, pessoal? Agora, o que eu quero que você entenda, se você tiver N geradores em paralelo, olha lá, ó, a corrente total, gente, vai ser a quantidade de correntes que você, de geradores que você tiver, ó,
vezes a corrente de cada um deles. Que pelo fato deles serem iguais, a corrente é a mesma, né? Que vai passar em cada um deles. Então, olha lá, ó. O I total seria N vezes I, onde N é o número de geradores que você tem. Tá? Por isso, se você tiver 50 geradores, cada um vai fornecer 1/50 da energia. Por quê? Cada um fornece 1/50 da corrente total, certo? E aí por isso que a durabilidade desse circuito é muito grande, né? A durabilidade dos geradores, né, em relação ao circuito é muito grande. Repara nisso aqui. Isso aqui a meninada costuma dar uma engasgada, mas você não vai, porque é muito tranquilo. Gente, daqui a pouco eu vou provar isso aqui para você, tá? Mas ó, a tensão que eu tenho liberada para o circuito seria a tensão entre A e B. E essa tensão entre A e B, gente, seria a tensão de um único gerador, ó. Se você fizer a tensão desse gerador, vai ser igual a tensão desse gerador, porque pensa, olha a fórmula, U é igual a E menos RI, não é? Ô, Rafa, então peraí, entre A e B eu tenho que fazer U, que é igual a E menos R vezes I, ó. Rafa, mas como é possível? Eu tenho dois geradores, como que eles vão fornecer a mesma tensão total? Gente, cada um fornece metade da energia. Aí o equivalente é o quê? A tensão, né? Na soma dessas tensões, né? Só que essa soma, você vai ver, eu vou te demonstrar agora, ó. Olha como é que fica essa ideia de soma das tensões. É porque, veja bem, ó, se eu substituir esses dois geradores por um único, ele vai ter uma força eletromotriz equivalente igual a E. A resistência equivalente dele, ó, seria R por 2. Contudo, a corrente que eu atravessaria seria a corrente total, que seria 2I. Então, é dentro dessa relação de corrente que você percebe a multiplicação das energias, né? Então, olha lá, ó. O U seria E equivalente menos R equivalente vezes I total. O E equivalente é E mesmo. O R equivalente é R por 2. E como eu tenho dois geradores, o I total é o dobro da corrente de cada um. Corta esse 2 com esse 2, ó. U é igual a E menos RI. Então, se você calcular a tensão de um único gerador, você terá a tensão que o sistema vai receber devido a essa associação em paralelo. Tá certo? Agora, para a gente finalizar, justamente a ideia. Rafão, quando que eu vou aplicar esse tipo de associação? Gente, esse tipo de associação é indicado para você ter uma disponibilidade de energia por um longo tempo. Então eu sempre dou o exemplo assim para os meninos, ó. Imagina que você tem aquele relógio de parede, né, que fica lá no alto, fica difícil, tem que pegar a escada, dar um trabalho, tirar ele, pôr pilha. Se ele tivesse uma pilha só, ele ia, vamos supor, ele dura 6 meses. Então quer dizer, você ia ter que fazer 2 substituições por ano. Agora, se você colocasse 2 em paralelo, em termos financeiros você não teria economia. Mas em termos assim de praticidade, você veria essa tranquilidade, porque, ué, Rafão, se uma sozinha dura 6 meses, 2 juntas em paralelo, como cada uma fornece metade da energia, elas durariam 1 ano. Então, em 1 ano, eu continuaria gastando 2 pilhas, só que eu iria fazer uma troca só, ao invés de 2. Então facilitaria a minha vida. Então esse tipo de associação, gente, é justamente por isso. Quando o sistema é difícil de você ter acesso ou de você trocar, às vezes é uma situação onde para você trocar um gerador é muito difícil, né? Geralmente se associa em paralelo para que você troque a menor quantidade de vezes possível, tá certo? Então é isso que a gente vai pensar ou indicar esse tipo de associação. Pessoal, é isso aí. Espero que tenha ficado muito tranquilo para você. Você viu que é realmente tranquilo, né? Tem algumas semelhanças com a associação de resistores em série paralelo. Mas agora só nos resta fazer os exercícios. E é para isso que eu vou estar lá te esperando. Tá certo? Um beijão no seu coração e te aguardo nos exercícios.